Bem-vindos e bem-vindas de volta ao meu canal, eu sou a Carol Morevi e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre reserva de emergência. Isso mesmo, você sabe o que é reserva de emergência? Se você não sabe o que é reserva de emergência, eu vou te explicar. Bora lá! Reserva de emergência nada mais é que um dinheiro que ele fica para emergências, um dinheiro guardado para emergências. Mas pessoas que ganham pouco, geralmente não tem essa reserva de emergência, né? A não ser que ela seja extremamente organizada, muito mesmo. Se você é organizado e você tem uma reserva de emergência, comenta aqui. Se você não tem e nem sabe o que é, comenta também. Não sei do que isso se trata. Que eu estou falando pra você. Assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar algumas dicas, tá bom? Então, reserva de emergência nada mais é que equivalente a 3 meses ou a 6 meses de custo de vida, né? Do seu. Na verdade, tudo que você gasta no longo do mês, né? Se você gasta com água, com luz, com energia, com água, luz, alimentação, escola para o filho, ou cachorro, tudo, gente, tudo que você gasta, todos os seus gastos do mês, tá? Deu lá, suponhamos que deu R$1.000, tá? Tô falando um valor baixo aqui. Ninguém consegue viver com R$1.000 mais hoje, é impossível, de verdade, não dá. R$1.000, seu custo lá é R$1.000, e aí você tem que ter equivalente a 6 meses, então seria 6.000. Mas, se a pessoa ganha pouco, como que ela vai ter 6.000 guardado para uma emergência? Não tem, né? Então, tem que fazer renda extra para ter esse valor. Eu dou dicas também de renda extra lá no meu Instagram, depois você dá uma olhadinha nele lá, que tem bastante dica de renda extra para você. Mas, eu dou dicas também de como você começar a montar essa reserva, qual caminho você seguir para fazer essa reserva, né? E se você ganha pouco, então o ideal é você ter pelo menos 3 meses, né? Porque se Deus me livre, você me perde o seu CLT, fica como a vida? Fica sem nada, né? A não ser que você saiba fazer outras coisas e comece a fazer outras fontes de renda. Isso é renda extra, se você não sabe, né? Então, você precisa ter uma reserva para quê? Se acontecer de perder o emprego, se acontecer de uma doença, né, e você tiver que se ausentar, porque às vezes, eu mesma, gente, eu fiz uma cirurgia, né, recente, eu precisei ficar afastada, né, do meu trabalho, porque eu entrei na caixa, né, e tive que fazer a apendicite de emergência. Foi um susto, porque eu tava com uma dor. E aí cheguei lá e tive que ficar internada já pra fazer a cirurgia naquele exato momento, porque tava quase explodindo. Então, assim, uma emergência. E se eu não tivesse uma reserva? Como que ia ficar a vida? Né? Porque a INSS demora pra pagar, né? Eles gostam de roubar, mas pagar eles demoram. Tem gente que fica afastado por muito tempo e não recebe do INSS, né? Eu, graças a Deus, eu recebi, mas e se eu não tivesse recebido, eu ia ficar como? Com rombo no salário e sem o valor, porque eles não dão, eles acham que você quis ter a sua doença, então você vai ficar sem receber. E o muito engraçado que tem gente que não tem nada e recebe, mas isso não vem ao caso, é assunto para outro vídeo, né? Minhas discordâncias que eu não gosto, né? E coisas que a gente vê e tem que falar, né? Porque senão fica entalado. Mas, e se acontece isso, né? Ou se vem uma nova crise aí, uma nova pandemia, como que fica? Então, por isso que eu quero te ajudar aqui, eu quero te dar dicas para você começar a se organizar, começar a pensar na sua reserva, porque você precisa ter. Reserva não é um luxo, gente, é uma necessidade, né? Se às vezes aí o carro quebra, né? Quem tem carro, o filho fica doente, precisa de uns remédios caríssimos que não dá no posto, né? Porque não é tudo que é fornecido pelo SUS. Você faz o que da vida? Você passa cartão, se endivida e cada vez mais corrida dos ratos, né? Trabalha para pagar conta e nunca sobra. E às vezes você fica desanimado, né? Mas dá sim para você começar a se organizar com as dicas que eu vou te dar aqui, tá? Começar a pensar numa reserva,
começar a pensar que a vida não é só pagar boleto, tá bom? Reserva de emergência, ela é muito importante nos nossos dias hoje, né? Porque você começa fazendo a sua reserva e depois você vai pegando gosto. Olha, eu tenho um dinheirinho guardado. E aí vai passando pro segundo passo, que é investir. Isso mesmo, eu vou fazer um vídeo falando sobre investimento. Se você não sabe o que é isso, para iniciantes, eu vou fazer um vídeo. Você começa a pensar que existe vida além de só pagar boletos. E quando você entrar nessa vida além de pagar boletos, você vai falar, por que eu não entrei nessa vida antes? Por que eu não fiz isso antes? Né? Então, assim, se você não tem uma reserva hoje, se organiza para você começar. Se o seu salário não dá conta, faz uma renda extra. Gente, renda extra não é vergonha. Renda extra é você começar a se organizar. Porque às vezes seu salário não dá conta de pagar tudo. Então você precisa fazer uma renda extra. E às vezes você está organizado, mas você não tem sua reserva. Então você faz a renda extra para fazer essa reserva. Então assim, foca na reserva. Foca que você precisa. Se acontecer de você precisar para uma emergência, ela tá lá na sua conta rendendo, é um dinheirinho que tá guardado para futuros imprevistos. Às vezes a geladeira quebra, o carro quebra, fica doente, vai pegar o dinheiro de lá, não vai passar o cartão, parcelar em 500 vezes e depois ficar sem pagar porque não tinha o dinheiro. Então assim, foca na sua reserva. Gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!